Ei você, vamos estudar um pouquinho de Érico Veríssimo, que é o único modernista daquela história da geração de 30, que é daquela história regionalista, que é do Rio Grande do Sul. Por que eu estou dizendo isso? A maioria dos modernistas da geração de 30, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano, são escritores que são tradicionalistas, são regionalistas, mas de diferentes estados do Nordeste. Então ficou muito marcado dessa geração aqui, da segunda geração do modernismo, que é uma geração que fala do Nordeste, uma geração nordestina. Só que a gente tem um cara aqui que ele foge desse eixo desses estados, que é um gaúcho de Cruz Alta, do interior do Rio Grande do Sul, que chama Érico Veríssimo. Então, assim, o Érico, ele também teve uma produção super extensa, igual todos os outros modernistas da geração de 30, mas ele teve mais mudanças na sua produção. A gente pega o início da obra dele e vê um livro que chama Clarissa, que é o primeiro romance dele. E esse romance fala um pouco sobre a descoberta de uma menina, moça, né, uma coisa meio pré-adolescência, do mundo. Uma percepção dessa menina do mundo, com uma perspectiva de análise psicológica, de compreensão, de ver uma coisa mais encantada da realidade. E isso vai acompanhar, além de Clarissa, né, Olhar os Lírios do Campo, Música ao Longe, que inclusive a Clarissa segue sendo personagens desse livro, desses livros. Então, a gente vê que tem aqui um olhar mais apaziguador, que tem a ver com essa menina se descobrindo, crescendo, olhando para aquilo que acontece no mundo. Então é uma coisa mais psicológica e mais delicada. Entretanto, ao longo da produção do Érico, e aí a gente vai ver ele se deparar aí com o pessoal do Partido Comunista, as questões das relações com Getúlio Vargas, e aí vai começar a aparecer livros que têm uma característica mais crítica. Só que o ponto auge da carreira do Érico, assim, é quando ele se dedica a construir uma trilogia que é a trilogia do Tempo e o Vento. A trilogia do Tempo e o Vento é um romance histórico maravilhoso que a gente encontra a história da fundação do Rio Grande do Sul, então a gente vai ver lá desde antes do Rio Grande do Sul ser Rio Grande do Sul, vai passar pelas guerras guaraníticas, pelas divisões do Estado, vai chegar a Revolução Farroupilha até chegar ao governo de 30, né, que é o governo Vargas. E toda essa história vai ser contada a partir da família Cambará Terra. Então ele vai mostrar para a gente a história do Rio Grande do Sul pelo olhar principalmente das mulheres dessa família. Então a gente percebe que ele conta a história de todo um estado a partir da construção e das relações dos Cambará e dos Terra. E isso, inclusive, já virou filme, já virou série, já virou novela também. Então é legal procurar. Porque além de, claro, contar a história do Rio Grande do Sul, ser um romance histórico, e por isso também ter essas características de usar uma linguagem mais parecida com o que se usava, usar alguns arcaísmos, uma linguagem mais da oralidade, ele tem um peso de conseguir misturar o regionalismo, a tradição, os novos tipos de linguagem e um aperfeiçoamento psicológico do olhar. E aí, assim, é bom a gente saber que as características meio gerais do Érico estão aqui, né? Na análise psicológica, na crítica social. E aí fica a dica de entender a crítica social do Érico com 2 livros, que é Incidente em Antares, que é um livro que fala de mortos que fazem a volta para cobrar dos vivos, e esses mortos só voltam porque os coveiros resolveram fazer uma greve, e aí tem várias denúncias sociais, e também um livro que se chama O Senhor Embaixador, que é para falar um pouco das relações e como ele percebe a situação de Cuba logo depois da Revolução. Então, é legal também saber desses pontos. Então, a análise psicológica, a crítica social, esse tradicionalismo gaúcho, que é um pouco de mostrar as questões de Cruz Alta e do interior do Rio Grande do Sul,
O regionalismo, por causa da linguagem, por causa da descrição dos personagens, por causa dos cenários, das roupas, isso vai ser bastante forte na obra dele. Vamos ter bastante coisa do romance cotidiano, então, de como é a vida nas casas, de como é a vida nos bairros, tudo isso passa por esse regionalismo do Érico Veríssimo. A linguagem dele é uma linguagem que é considerada mais simples. Ela não é arcaica, ela não é muito elaborada para dificuldade, mas ela é mais simples principalmente para quem é do Rio Grande do Sul ou entende as gírias daquele lugar, porque ele puxa bastante para esse lado, né? Como uma maneira de pensar uma universalidade a partir do seu lugar. Uma defesa que é muito comum no Rio Grande do Sul, né? Essa coisa de que o meu lugar, o lugar onde eu vim, também representa uma universalidade. E o Érico faz isso muito bem. Certo? Até mais. Um beijo.